Agora, imagine que você ouve seu próprio marido rindo ao lado da sua cama. Imagine que você o ouve ligar para a amante e dizer, finalmente, que você não vai sobreviver. Imagine ouvi-los planejando seu funeral, enquanto seu coração continua batendo, enquanto sua mente grita, enquanto as lágrimas caem por dentro, mas seu rosto não se move. Isto não é um pesadelo, não é um filme. Isto foi o que aconteceu com Caroline Mitchell. Durante 31 dias, eles se vestiram de preto ao seu lado, não para chorar por ela, mas para celebrar. Experimentaram suas joias, falaram sobre seu seguro de vida, contaram os dias que faltavam para poder desligar os aparelhos, mas cometeram um erro fatal. Esqueceram que algumas mulheres não morrem em silêncio. Algumas mulheres se levantam. Algumas mulheres retornam com fogo nos olhos e vingança no coração. O que eles não sabiam era que aquela dona de casa indefesa de quem zombavam era, na verdade, multimilionária. Ela era a dona da empresa onde seu marido trabalhava. Ela era dona de tudo. E ela ouviu cada uma das palavras deles. Esta é a história de uma mulher que foi enterrada viva pelas pessoas que amava, e de como ela lutou para sair da tumba e destruí-los. Fique até o final, porque a última reviravolta da história vai te deixar sem palavras. Esta história vai te lembrar que o seu momento mais sombrio não é o seu fim, é o seu começo. Às vezes, você tem que perder tudo para descobrir o quão poderosa você é na realidade. A escolha é simples, mas muda a sua vida. As pessoas revelam sua verdadeira natureza quando acreditam que você não tem poder. E quando celebram a sua queda, estão construindo o palco para a própria destruição deles. Nunca subestime uma mulher que já não tem nada a perder. Ela não está quebrada. Ela está se tornando inquebrável. O dia em que morri foi o dia mais feliz da vida do meu marido. Sei que soa dramático. Sei que parece tirado de um filme. O tipo de frase inicial projetada para te prender e fazer você continuar ouvindo. Mas prometo que cada uma das palavras que estou prestes a te contar é absolutamente verdadeira. Eu vivi isso, sobrevivi. E agora vou compartilhar minha história com você. Porque em algum lugar, alguém está passando exatamente pelo mesmo que eu passei. Alguém está acordado à noite se perguntando se está louco. Alguém está questionando sua própria realidade, porque a pessoa que deveria amá-lo continua dizendo que ele é o problema. Alguém precisa ouvir esta história e saber que não está sozinho. Meu nome é Caroline Mitchell. Meus amigos costumavam me chamar de Carrie quando eu ainda tinha amigos, antes que meu marido, lenta, cuidadosa e deliberadamente, os eliminasse a todos da minha vida. Como um cirurgião extirpando tecido saudável. Eu tinha 38 anos quando meu corpo finalmente desistiu. 38 anos de idade, 10 anos de casada, e vinha funcionando na reserva por tanto tempo que já tinha esquecido como era a sensação de estar plena. Esqueci o que era dormir a noite toda. Esqueci o que era comer sem que alguém criticasse cada mordida. Esqueci o que era me olhar no espelho e ver algo além de exaustão me encarando de volta. Aquela manhã começou como qualquer outra manhã da última década. Meu despertador tocou às 4h45 da manhã. Não às 5, não às 5h30. Às 4h45, porque Derek precisava do café da manhã na mesa às 6h15. E Deus me livre se eu me atrasasse sequer 5 minutos. A casa estava escura e silenciosa quando deslizei para fora da cama. Derek continuava dormindo tranquilamente ao meu lado, com sua respiração profunda e uniforme, sem perceber que eu já me movia na escuridão como um fantasma em minha própria casa. Não acendia as luzes. Tinha aprendido a me mover pela nossa casa de 500 metros quadrados em completa escuridão, porque Derek tinha o sono muito leve. E se eu o acordasse antes que seu despertador tocasse, haveria consequências.
não consequências físicas. Derek nunca me bateu. Ele era inteligente demais para isso. Mas o silêncio que se seguia, a lei do gelo que podia durar dias, os pequenos comentários sobre o quão desconsiderada eu era, sobre como eu só pensava em mim mesma, sobre como, se eu me esforçasse um pouquinho mais, não seria uma decepção tão grande. Essas consequências eram piores que qualquer hematoma. Desci as escadas, contando cada degrau na minha cabeça. 14 degraus, do nosso quarto até o patamar. 8 degraus, do patamar até o saguão. 32 passos, do saguão até a cozinha. Eu os havia contado tantas vezes que podia fazer o percurso de olhos fechados. E algumas manhãs, quando o cansaço era tão pesado que eu mal conseguia manter os olhos abertos, era exatamente isso que eu fazia. A cozinha era meu domínio e também era minha prisão. Passava mais horas naquela cozinha do que em qualquer outro lugar da casa, cozinhando refeições que nunca eram boas o suficiente, limpando superfícies que nunca estavam limpas o suficiente, preparando lanches, almoços e jantares que Derek mal provava e criticava antes de afastá-los. Mas eu continuava tentando. Continuava acreditando que se trabalhasse apenas um pouco mais, se me esforçasse um pouco mais, ele finalmente veria o quanto eu o amava. Finalmente apreciaria tudo o que eu fazia. Naquela manhã, eu estava preparando seu café da manhã favorito. Aveia cortada em aço com frutas vermelhas frescas. 2 ovos estrelados com a gema mole, mas não muito líquida. Torrada integral, com exatamente 1 colher de manteiga e suco de laranja espremido na hora. Havia preparado este mesmo café da manhã centenas de vezes. Podia fazê-lo dormindo, e, sinceramente, acho que algumas manhãs eu fazia. Eu estava de pé junto ao fogão, mexendo a aveia com uma mão e verificando meu telefone com a outra, quando o quarto começou a girar. No começo, pensei que estava apenas tonta por ter levantado rápido demais. Tinha tido tonturas durante meses, pequenos momentos em que o mundo se inclinava e eu tinha que me segurar em algo para não cair. O Dr. Chen tinha me dito que provavelmente era pressão baixa, que eu precisava comer mais, descansar mais e me cuidar melhor. Mas como eu deveria descansar quando sempre havia algo para fazer? Como eu deveria comer quando o som da minha própria mastigação irritava Derek? A tontura piorou. Minha visão começou a ficar branca nas bordas, como se alguém estivesse diminuindo lentamente o brilho de uma tela de televisão. Tentei soltar a colher de madeira, mas meus dedos não cooperaram. Ela bateu contra a panela e caiu no chão. Lembro-me de ter pensado que tinha que pegá-la, que Derek ficaria bravo se visse uma colher suja no chão limpo de sua cozinha, que eu tinha que continuar mexendo a aveia ou ela queimaria e ele reclamaria. E então, minhas pernas pararam de funcionar. Caí no chão da cozinha com tanta força que quebrei 2 dos azulejos de mármore italiano que Derek tinha insistido em importar da Toscana. Lembro-me de estar ali caída, com a bochecha pressionada contra a pedra fria, olhando para o padrão de veias cinzas e brancas que percorriam o mármore. Lembro-me de pensar que estranho, que eu mesma tinha esfregado aquele chão ontem, que podia haver uma pequena mancha perto do rodapé que tinha passado despercebida, que Derek anotaria e a acrescentaria à sua lista dos meus fracassos. Tentei me levantar. Ordenei aos meus braços que empurrassem, às minhas pernas que se movessem, ao meu corpo que me obedecesse. Mas nada aconteceu. Estava presa dentro de mim mesma, consciente, mas completamente paralisada. Sentia o peito tão apertado que mal conseguia respirar. Cada inalação parecia tentar sugar ar através de um canudinho de café. Meu coração batia tão rápido e tão forte que eu podia senti-lo martelar em minhas têmporas, em minha garganta, nas pontas dos meus dedos.
Não sei quanto tempo fiquei caída ali, talvez minutos, mas pareceram horas. A aveia queimou no fogão, o cheiro de grão queimado encheu a cozinha, azedo e penetrante. O detector de fumaça começou a soar, aquele guincho agudo que sempre enfurecia Derek, e eu continuava sem poder me mover. Derek me encontrou às 6h30, quando finalmente desceu para buscar seu café. Ouvi seus passos na escada, ouvi-o parar na porta da cozinha, ouvi-o suspirar com aquele tipo de exasperação que tinha se tornado a trilha sonora da minha vida. Carrie, que diabos aconteceu aqui? Sua voz soava irritada, não preocupada. Ele estava olhando para a aveia queimada, a colher no chão, a fumaça que ainda flutuava no ar. Levou vários segundos para sequer notar que eu estava caída no chão. E então disse algo que nunca esquecerei. Pelo amor de Deus, murmurou. De novo não! De novo não! Como se encontrar sua esposa inconsciente no chão da cozinha fosse um inconveniente. Como se eu tivesse feito isso de propósito só para arruinar a manhã dele. Ele se aproximou de mim, lentamente, sem nenhuma pressa. Ajoelhou-se ao meu lado e pressionou 2 dedos contra meu pescoço, procurando o pulso. Seus dedos estavam frios. Seu toque era clínico, distante, como um médico examinando um paciente com quem não se importa nem um pouco. Está viva, disse para si mesmo. Depois pegou seu telefone, mas não ligou para o 911. Ainda não. Primeiro fez uma ligação diferente. Ouviu tocar na tela. Ouvi o telefone chamar 1, 2, 3 vezes. Ouvi a voz de uma mulher responder, sonolenta e confusa. Vanessa? Disse Derek em voz baixa. Aconteceu uma coisa. Carrie desmaiou. Vou ter que chamar uma ambulância. Não venha para a casa hoje, entendeu? Fique longe até que eu diga que é seguro. Vanessa. O nome não significava nada para mim naquele momento. Nunca tinha ouvido antes, mas estava prestes a conhecer esse nome muito bem. Chegaria a odiar esse nome com cada parte do meu ser. Derek desligou o telefone depois de falar com ela, e só então ligou para o 911. Sim, preciso de uma ambulância, disse, e de repente sua voz era outra. De repente soava alarmado, preocupado, como um marido amoroso aterrorizado pela vida de sua mulher. Minha esposa desmaiou. Já está inconsciente. Não sei o que aconteceu. Por favor, apressem-se. A atuação foi impecável. Se eu não o tivesse ouvido ligar primeiro para Vanessa, se não tivesse notado a irritação fastidiosa em sua voz quando me encontrou, teria acreditado que ele realmente se importava. Esse é o problema de viver com um narcisista. Eles se tornam atores tão bons que você começa a duvidar da sua própria percepção da realidade. Os paramédicos chegaram em menos de 12 minutos. Ouvi-os entrar de golpe pela porta da frente. Ouvi suas botas pesadas sobre o mármore do saguão e suas perguntas, que Derek respondia com uma preocupação ensaiada. Colocaram-me em uma maca e me puseram na ambulância. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência completamente foi o som da voz de Derek, dizendo aos paramédicos que os seguiria em seu carro, que os veria no hospital, que estaria lá por sua esposa. Acordei 2 semanas depois em uma cama de hospital, sem lembrar de nada do que tinha acontecido nesse tempo. Mas isso não é totalmente exato. Não acordei. Meu corpo não acordou. Meus olhos não se abriram. Meus dedos não se moveram. Mas em algum lugar, no fundo da escuridão, minha mente se acendeu de novo, como se tivessem ativado um interruptor. E então, eu ouvi tudo. Eles, vestidos de preto junto à minha cama, não estavam lá para chorar por mim, mas para celebrar. A primeira coisa da qual fui consciente foi um bip, um som constante e rítmico que parecia vibrar em todo o meu corpo,
Pipitibipi. Um monitor cardíaco. Percebi depois. Meu coração continuava batendo, continuava lutando, mesmo quando o resto de mim tinha desistido. A segunda coisa que notei foi o tubo de respiração. Podia senti-lo em minha garganta, um objeto estranho que meu corpo queria rejeitar desesperadamente, mas eu não podia tossir. Não podia ter ânsia de vômito. Não podia fazer nada além de ficar ali, deixando que a máquina respirasse por mim. A terceira coisa da qual me dei conta foram as vozes. O Dr. Reeves tinha acabado de explicar meu estado para Derek. Eu tinha perdido a maior parte, entrando e saindo da consciência como uma estação de rádio com sinal ruim. Mas consegui ouvir o final. Depois de 30 dias, dizia o Dr. Reeves, com voz suave, mas firme. Se não houver uma melhora significativa, a família terá que tomar algumas decisões difíceis sobre como proceder. 30 dias. O número ressoou em minha mente como uma sentença de morte. 30 dias para que meu marido pudesse decidir terminar com minha vida. Entendo, respondeu Derek. Sua voz estava carregada do que parecia ser dor. Isto é tão difícil, doutor. Carrie e eu estamos casados há 10 anos. Ela é meu mundo inteiro. A mentira foi tão fluida, tão convincente, que por um instante quase acreditei nela. Assim ele era bom. 10 anos de prática o tinham transformado em um mestre da manipulação. O Dr. Reeves saiu do quarto. Ouvi a porta fechar suavemente atrás dele. E então ouvi Derek exalar, longa e lentamente, como um homem que solta o ar que estava prendendo durante anos. Finalmente, sussurrou. E a palavra estava tão cheia de alívio, de tanta alegria, que doeu meu coração. Ele pegou seu telefone, ouviu discar, ouviu o telefone chamar. Sou eu, disse. Ela não vai sobreviver. Os médicos acabaram de confirmar. 30 dias no máximo e depois posso desligá-la. Uma pausa. A voz de uma mulher do outro lado, baixa demais para que eu pudesse entender as palavras. Eu sei. Derek riu suavemente. Eu sei. É como se o Natal tivesse chegado mais cedo. Ei, você pode vir ao hospital? Preciso te ver. Preciso celebrar. Celebrar. Ele queria celebrar minha morte. Enquanto eu jazia em uma cama de hospital, sem poder me mover nem falar, meu marido ligava para sua amante para organizar uma festa. Eu queria gritar. Queria me levantar, agarrá-lo pelo pescoço e exigir que me explicasse como podia fazer isso comigo. Eu tinha lhe dado tudo. Tinha sacrificado tudo. Tinha o amado com cada grama do meu ser. E era assim que ele me pagava. Mas eu não podia gritar. Não podia me mover. Não podia fazer nada além de jazer ali e ouvir como meu mundo desmoronava. 2 horas depois, Vanessa Cole entrou no meu quarto de hospital pela primeira vez. Soube que era ela no momento em que chegou, porque senti seu perfume antes de ouvir sua voz. Era algo caro e floral, o tipo de aroma que fica no ar muito depois que a pessoa que o usa se foi. Odiei instantaneamente. Ah, Derek, sussurrou Vanessa. Olhe para ela. Parece tão em paz, não é verdade? Quase como se soubesse que já acabou, respondeu Derek. Estavam de pé junto à minha cama. Podia senti-los me olhando, estudando meu rosto como cientistas que examinam uma amostra. Cada instinto em meu corpo gritava para que eu abrisse os olhos, para que os enfrentasse, para que lutasse. Mas meu corpo se recusava a obedecer. Estive esperando por isso por 3 anos, disse Vanessa em voz baixa. 3 anos nos vendo escondidos, nos ocultando em hotéis, fingindo que mal nos conhecíamos nos eventos da empresa. E agora, finalmente, podemos ficar juntos. 3 anos. Meu marido estava me traindo há 3 anos. Enquanto eu preparava sua comida, limpava sua casa e trabalhava até a exaustão tentando ser a esposa perfeita,
Ele passava suas noites com outra mulher, e eu nunca tinha suspeitado de nada. Sabe o que é o mais engraçado? Disse Derek. Ele se sentou na cadeira ao lado da minha cama, ficando confortável. Ela de verdade acreditava que eu a amava. Todos esses anos, todo esse esforço, e nunca percebeu que eu só estava esperando o momento certo para me livrar dela. E por que você se casou com ela? Perguntou Vanessa. Pensei que ela tivesse dinheiro. Derek riu com amargura. O sobrenome dela era Hartwell. Os Hartwell são uma das famílias mais ricas do Texas. Supus que ela tinha que estar conectada com eles de alguma maneira. Acabou sendo apenas uma coincidência. A família dela era pobríssima. Quando percebi meu erro, já estávamos casados, e era tarde demais para voltar atrás, sem parecer um caça-fortunas. Então você ficou? Então eu fiquei, suspirou Derek. Pensei em dar uns anos. Depois me divorciaria e seguiria em frente. Mas então descobri que, na verdade, ela tinha uma apólice de seguro de vida bastante decente. 300 zézios dólares. Não é uma fortuna, mas também não é de se desprezar. E pensei, por que me contentar com um divórcio complicado quando poderia ter um pagamento limpo? Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. 300 mil dólares. Isso é o que minha vida valia para meu marido. Esse era o preço de 10 anos de devoção. 10 anos de sacrifício. 10 anos me anulando lentamente para dar espaço ao ego dele. A porta se abriu de novo. Ouvi uns passos mais lentos e deliberados que antes, e depois uma voz que fez meu sangue gelar. Então a pequena dona de casa finalmente desmoronou, disse Margaret Mitchell, minha sogra, que acabava de chegar. Já era hora, mãe. Derek se levantou. Obrigado por vir. Como se eu fosse perder isso, respondeu Margaret. Ela se aproximou da minha cama. Podia sentir sua presença, fria e desaprovadora, pairando sobre mim como uma sombra. Eu te avisei desde o início, Derek. Te disse que ela não era boa o suficiente para o sobrenome Mitchell, uma mulher sem família, sem conexões, sem classe. Mas você insistiu em se casar com ela de qualquer jeito. Eu sei, mãe. Cometi um erro. Sim, cometeu, estalou a língua Margaret. Mas pelo menos agora você pode consertar. Uma vez que ela tenha ido, você poderá se casar com alguém apropriado, alguém que traga valor a esta família, em vez de arrastá-la para baixo. De fato, senhora Mitchell, interveio Vanessa, Derek e eu temos nos visto há algum tempo. Esperávamos que, uma vez que tudo se resolva, pudéssemos tornar oficial. Houve uma pausa. Esperei que Margaret se opusesse, que se surpreendesse, que defendesse sua nora, mesmo que fosse só um pouco. Em vez disso, ela riu. Eu sei, querida, disse Margaret calorosamente. Por que você acha que eu a apresentei a ele em primeiro lugar? Meu coração parou. Não literalmente, ainda não, mas assim o senti. Margaret os havia apresentado. Minha própria sogra havia trazido deliberadamente outra mulher para o meu casamento. Ela havia orquestrado tudo isso. Encontrei Vanessa em um evento de caridade há 3 anos, continuou Margaret. Fiquei sabendo de seus relacionamentos anteriores, de seus talentos únicos para resolver problemas. E pensei, isso é exatamente o que Derek precisa. Uma mulher que sabe como fazer as coisas. Naquele momento não entendia a que ela se referia com talentos únicos. Eu descobriria muito em breve. E quando o fizesse, tudo mudaria. Durante a hora seguinte, os 3 se sentaram junto à minha cama e planejaram meu funeral. Discutiram o local, as flores, a lista de convidados. Discutiram sobre se teriam um caixão aberto ou fechado. Margaret queria aberto, para mostrar a todos quão tranquila eu parecia. Derek o queria fechado porque não queria gastar dinheiro em um vestido elegante para uma mulher morta. Vanessa sugeriu a cremação porque era mais barato e rápido, e podiam espalhar minhas cinzas em algum lugar remoto e esquecer
que alguma vez existi. Falavam de mim como se eu já tivesse ido, como se eu fosse um estorbo do qual era preciso se livrar. Um problema a resolver. Nem uma única vez expressaram tristeza. Nem uma única vez derramaram uma lágrima. A única emoção naquele quarto era alívio. Quando terminaram as horas de visita e finalmente foram embora, fiquei na escuridão e deixei a verdade me inundar. Tudo o que eu havia acreditado sobre minha vida era uma mentira. Meu marido nunca tinha me amado. Minha sogra sempre tinha me odiado. E a mulher que estava prestes a tomar meu lugar estivera esperando nos bastidores por 3 anos, paciente como uma aranha, pronta para me prender em sua teia. Eu deveria ter me sentido devastada. Deveria ter me sentido desconsolada. Mas em algum lugar muito dentro de mim, debaixo da dor e da traição, algo mais estava crescendo. Algo duro, quente e perigoso. Ira. Pela primeira vez em 10 anos, sentia uma raiva pura, magnífica, que me queimava por dentro. Não estava com raiva de mim por ter sido ingênua, nem com a situação por ser injusta. Estava com raiva deles. De Derek, de Vanessa, de Margaret e de todos os que alguma vez me viram como uma simples serva para usar e descartar. Acreditavam que eu estava indefesa. Tinham certeza de que eu estava praticamente morta. Pensavam que já tinham ganhado, mas estavam muito enganados. A noite era o pior momento. Era aí que tiravam a máscara completamente. Durante o dia, o hospital era um vai e vem de gente. As enfermeiras entravam e saíam, verificando meus sinais vitais, ajustando meus medicamentos e falando comigo com vozes suaves e encorajadoras, embora acreditassem que eu não podia ouvi-las. Os médicos faziam suas rondas, discutindo meu caso com termos médicos que reduziam toda a minha existência a números em um gráfico. E Derek interpretava seu papel. O marido preocupado, vigiando junto à cama de sua mulher, segurando minha mão sem vida e me olhando com uma expressão que ele esperava que parecesse devoção. Mas à noite, quando os corredores ficavam em silêncio e as visitas iam para casa, a verdade vinha à tona. Foi no 5º dia que Vanessa veio me ver, pela primeira vez, sozinha. Ouvi a porta abrir, perto das 11 da noite, muito depois de terminar o horário de visitas. Ouvi o estalo de seus saltos no piso de linóleo, aquele som tão particular que eu tinha passado a detestar. Caminhava devagar, com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. A porta se fechou atrás dela. Ouvi a tranca. Depois, arrastou uma cadeira até minha cama e se sentou. Só nós duas. Carrie, disse em voz baixa. Seu tom era completamente diferente quando estávamos sozinhas. Desapareceu aquela voz doce e compreensiva que usava na frente de Derek. Em seu lugar havia algo frio, algo calculista, algo que arrepiava minha pele. Sem Derek, sem Margaret, sem enfermeiras. Só você e eu. Ela se inclinou em minha direção. Podia sentir seu hálito morno com cheiro de menta no meu rosto. Quero te contar uma história, continuou. Uma história sobre um homem chamado Marcus Webb. Guardei esse nome na minha memória, embora ainda não entendesse por que era importante. Marcus era um cara doce, disse Vanessa. Não muito esperto, mas tinha dinheiro e era fácil de manipular. Saímos por uns 18 meses. Ele era louco por mim. Não podia acreditar na sua sorte de uma mulher como eu se interessar por um homem como ele. Teria feito qualquer coisa que eu pedisse. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ficarem suspensas no ar. Um dia, Marcus adoeceu. Nada grave. Só uma cirurgia menor no hospital. Algo de rotina. Mas enquanto estava lá, algo deu errado. Um erro de medicação, chamaram. Alguém lhe deu uma dose errada de algo
e seu coração simplesmente parou. Que trágico, que inesperado. Senti meu sangue gelar. Ela estava confessando um assassinato, aqui e agora, a uma mulher que ela acreditava que não podia ouvi-la. O melhor de tudo, riu Vanessa suavemente, é que eu era a beneficiária do seguro de vida dele. $200.000. Não uma fortuna, mas o suficiente para viver bem enquanto buscava minha próxima oportunidade. E então encontrei Derek. Ela se levantou e caminhou ao redor da minha cama, passando os dedos pela grade. Derek era perfeito, continuou. Rico, ou isso eu pensava. Casado, o que me dava um álibi. E infeliz, o que o tornava fácil de seduzir. Margaret me encontrou em um evento de caridade e praticamente me entregou ele de bandeja. Eu só tive que esperar o momento certo. Ela parou na cabeceira da minha cama e me olhou de cima. E aqui estamos, disse. O momento certo. Você, aqui, indefesa. Derek, pronto para assinar qualquer papel que eu ponha na frente dele. Em algumas semanas, você já não estará, e eu serei a senhora Mitchell, a viúva rica que se casou com seu verdadeiro amor. Ela se abaixou e ajeitou meu travesseiro, mas não o ajeitou bem. Moveu-o apenas um pouco, o suficiente para pressionar minhas vias respiratórias, para fazer com que me custasse um pouco mais de trabalho respirar. Senti meus níveis de oxigênio baixarem, não o suficiente para ativar os alarmes, só para que eu me sentisse mal. Aprendi com Marcos, sussurrou Vanessa. Fazer rápido é uma bagunça. As pessoas fazem perguntas, mas se você é paciente, se deixa a natureza seguir seu curso, se só cria as condições corretas, bem, as coisas simplesmente acontecem. Paciência, Carrie. Ninguém faz perguntas quando uma mulher em coma se vai tranquilamente. Ela me deu um tapinha na bochecha. Doces sonhos, Carrie. Te verei amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias, até que finalmente faça o que deveria ter feito há anos. Desistir. Caminhou até a porta, destrancou e foi embora. Ouvi seus saltos se afastando pelo corredor, cada vez mais fracos, até que desapareceram por completo. Fiquei ali, na escuridão, lutando por cada respiração, com a mente a toda velocidade. Vanessa não era apenas uma amante. Era uma assassina e tinha matado pelo menos um homem antes, talvez mais, e agora planejava fazer o mesmo comigo. Tentei me mover. Concentrei cada grama de energia que tinha em mover um único dedo, um único músculo minúsculo. Se pudesse me mover, poderia mostrar às enfermeiras que estava acordada. Poderia pedir ajuda. Poderia parar este pesadelo. Não aconteceu nada. Meu corpo continuava imóvel, sem responder. Presa. Na manhã seguinte, entrou uma nova enfermeira no meu turno. Chamava-se Rosa Mendes, e desde o momento em que entrou no meu quarto, soube que era diferente das demais. Bom dia, coração, disse Rosa com suavidade. Sua voz era calorosa e musical, com um leve sotaque do Texas. Sei que provavelmente você não pode me ouvir, mas vou falar com você de qualquer jeito. Os estudos dizem que os pacientes em coma respondem a vozes familiares. E embora você não possa responder, talvez no fundo saiba que não está sozinha. Ela se moveu pelo quarto com uma eficiência que se notava que era pela prática, verificando máquinas, ajustando tubos, anotando números. Mas, diferentemente das outras enfermeiras que faziam suas tarefas o mais rápido possível, Rosa tomava seu tempo. Tocava-me com cuidado, com delicadeza, como se eu fosse uma pessoa real e não apenas um corpo para manter. Então notou o travesseiro. Franziu a testa ligeiramente, estudando sua posição. Que estranho, murmurou para si mesma. Teria jurado que ontem o deixei bem posto. Ajustou o travesseiro, colocando-o como devia estar.
Imediatamente minha respiração ficou mais fácil. A opressão no meu peito desapareceu. Quis chorar de alívio. Aí está, disse Rosa. Assim está melhor, não é? Verificou meus níveis de oxigênio e voltou a franzir a testa. Seus números estavam melhores ontem, disse. Deixe-me revisar o equipamento para garantir que tudo esteja funcionando bem. Passou mais 10 minutos no meu quarto, fazendo diagnósticos e pequenos ajustes. E enquanto trabalhava, continuou falando. Quero te contar algo, coração, disse Rosa em voz baixa. Algo que não conto a muita gente. Minha irmã estava em um casamento abusivo. O marido dela nunca bateu nela, nem uma única vez, mas controlava tudo o que ela, Yudleia, fazia, o que vestia, com quem falava, como gastava seu dinheiro. A fez sentir que estava louca, que tudo de ruim em seu casamento era culpa dela. Fez uma pausa, com as mãos ainda na máquina. Esteve assim por 12 anos, continuou Rosa. 12 anos caminhando sobre ovos, tentando ser perfeita, desaparecendo lentamente em alguém que não reconhecia. E uma noite, ele a empurrou pelas escadas. Disse que ela tropeçou. Talvez a polícia tenha acreditado nele. Mas eu sabia a verdade. Sabia porque tinha visto os hematomas que ela sempre tentava esconder. Sabia pela forma como ele falava com ela, como se ela não fosse nada. Sabia porque vi minha linda e vibrante irmã se transformar em um fantasma de si mesma. Sua voz quebrou um pouco. Eu a perdi, disse Rosa. Morreu ao pé daquelas escadas, sozinha e com medo. E ele saiu livre. Cobrou o dinheiro do seguro de vida dela e se mudou para a Flórida com sua nova namorada. E não pude fazer nada. Nada. Arrastou uma cadeira e se sentou ao meu lado. Eu vejo coisas, coração, continuou. Vejo coisas que outras pessoas não veem. E vejo a forma como seu marido te olha. Ele vem aqui, fazendo o papel de marido preocupado, segurando sua mão para que as enfermeiras vejam, fazendo perguntas sobre seu prognóstico. Mas estou há 22 anos neste trabalho. Sei a diferença entre um homem que tem medo de perder sua esposa e um homem que está esperando que ela morra. Ela se inclinou mais perto. Seu marido está esperando, disse suavemente. E também aquela mulher que a visita à noite, quando acha que ninguém está vendo. Não sei o que eles tramam, mas tenho certeza de que não é nada bom. Então vou ficar muito atenta a você, minha menina. Vou garantir que nada te aconteça enquanto eu estiver aqui. Apertou minha mão com suavidade. Se você pode me ouvir, disse Rosa. Lute. Custe o que custar, sem importar o quão difícil seja. Você lute. Não deixe que eles ganhem. Não permita que eles escrevam o seu final. Eu queria apertar a mão dela de volta. Queria dizer que ouvia cada uma de suas palavras, que ela tinha razão em tudo, que precisava de sua ajuda mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Mas meu corpo continuava imóvel, silencioso, sem responder. Naquela noite, depois que Rosa foi embora, fiz uma promessa a mim mesma. Se eu sobrevivesse a isso, Rosa seria a primeira pessoa a quem eu agradeceria. E Derek seria a primeira pessoa que eu ia destruir. No dia 14, abri os olhos e decidi mantê-los fechados. Aconteceu no meio da noite, durante um dos turnos de Rosa. Ela estava verificando meus sinais vitais. Cantarolava uma música suavemente para si mesma, quando de repente, como se um interruptor tivesse sido acionado, meu corpo começou a obedecer às minhas ordens. Meus olhos piscaram, meus dedos se contraíram, meus pulmões se expandiram por conta própria, puxando ar sem a ajuda do respirador. Foi como acordar do sono mais profundo de toda a minha vida. Confuso, avassalador e absolutamente aterrorizante. Rosa ofegou. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ela está acordando! Ela se inclinou sobre mim, seu rosto enchendo todo o meu campo de visão. As luzes fluorescentes atrás dela
eram cegantes depois de 2 semanas na escuridão. Tudo parecia borrado. As cores se misturavam entre si, como uma aquarela abandonada sob a chuva. Mas podia ver o rosto dela, redondo e quente, cheio de uma mistura de surpresa e alegria. Senhora Mitchell, a voz de Rosa tremia. Carrie, você pode me ouvir? Tentei falar. A garganta ardia como se eu tivesse engolido cacos de vidro. Meus lábios estavam rachados e secos, mas forcei as palavras para que saíssem, apenas mais fortes que um sussurro. Por favor, não conte a eles. Rosa ficou paralisada. Não contar a quem, minha menina? Ao meu marido. Engoli saliva com dificuldade, sentindo o gosto de sangue onde meus lábios tinham se aberto. A mãe dele, a mulher. Eles me querem morta. Eu os ouvi. Ouvi tudo. Durante um longo momento, Rosa não disse nada. Podia ver como ela processava a informação, pesando minhas palavras contra o que tinha observado nas últimas 2 semanas. E então, lentamente, assentiu. Eu sabia, disse em voz baixa. Sabia que algo estava errado. Soube que aquele homem não era confiável desde a primeira vez que o vi. De acordo, minha menina. De acordo. Não contarei a ninguém. Mas precisamos que você fique mais forte. Você consegue mover as mãos? Sente as pernas? Tentei. Minha mão direita se levantou cerca de 1 centímetro do colchão antes de voltar a cair. Sentia um formigamento nas pernas, como se estivessem cheias de estática, mas não consegui que elas se movessem. Isso é bom, disse Rosa. É um começo. Esta noite começamos a praticar. Vamos fazer com que você fique forte o suficiente para se sentar, para caminhar, para sair deste hospital com suas próprias pernas. E depois veremos o que fazemos com esse seu marido. Durante os 3 dias seguintes, Rosa se tornou minha tábua de salvação. Vinha durante seus turnos da noite e me ajudava a exercitar meus músculos atrofiados, movendo meus braços e pernas em toda a sua amplitude de movimento, ensinando-me a apertar e soltar, a flexionar e relaxar. Trazia-me escondidos shakes de proteína para complementar a nutrição líquida que o hospital bombeava em minhas veias. Trouxe-me um pequeno espelho para que eu pudesse me ver pela primeira vez desde o meu colapso. Mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Tinha o rosto demacrado, as maçãs do rosto afiadas, a pele pálida como papel. Meu cabelo estava liso e oleoso, grudado no crânio. Meus olhos, antes brilhantes e cheios de esperança, agora estavam apagados e fundos. Parecia um cadáver. Parecia a morte em pessoa. Mas estava viva. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, estava viva. E isso era tudo o que importava. No dia 17, eu já estava forte o suficiente para me sentar sozinha. Rosa me ajudou a me colocar em uma posição semi-ereta. Quando Elliot voltou a falar, sua voz soava incrédula. Caroline, por Deus, me disseram que você estava... Derek veio ao meu escritório na semana passada. Disse que você estava em coma, que não esperavam que você sobrevivesse. Estava perguntando sobre seu patrimônio, sobre o fundo fiduciário, sobre o que aconteceria com seus bens se você morresse. Sei o que ele te disse, respondi. Sei o que ele tem dito a todo mundo. Mas estou acordada, Elliot. Estou acordada há 3 dias e preciso de acesso a tudo. Ao fundo, às contas, às propriedades, a tudo. Houve outra pausa. Podia ouvir a mente de Elliot trabalhando, processando esta nova informação. Esses desgraçados, disse finalmente. Sabia que algo estava errado. Derek estava ansioso demais, insistente demais. Não parava de fazer perguntas sobre a estrutura do fundo, sobre quem eram os beneficiários, sobre como acessar os fundos. Eu disse a ele que tudo estava blindado,
que ele não tinha nenhuma autoridade, mas ele não deixava em paz. Ele não sabe, eu disse. Nunca soube. Casou-se comigo pensando que eu era pobre, e agora tenta me matar pelo meu seguro de vida. Terminou Elliot. Quando, na verdade, você vale mais do que ele poderia imaginar. Este era meu segredo. O segredo que eu tinha guardado durante 10 anos. O segredo que estava prestes a se tornar minha arma. Meu pai, Thomas Hartwell, foi o fundador da Hartwell Industries, uma das maiores empresas de manufatura do Texas. Fabricávamos de tudo, desde equipamentos médicos até componentes aeroespaciais, dando emprego a mais de 12.000 pessoas em 15 fábricas. Quando meu pai morreu, deixou tudo para mim, sua única filha. A empresa, os imóveis, os investimentos, as propriedades, tudo, assegurado em um fundo fiduciário que mantinha meu nome fora dos registros públicos. Minha fortuna era de aproximadamente 800 milhões de dólares, e meu marido não fazia a menor ideia. Tinha escondido minha riqueza porque estava cansada de ser vista como um cifrão. Antes de Derek, tinha saído com homens que só se interessavam pelo meu dinheiro. Homens que não se importavam com meus pensamentos, meus sentimentos, meus sonhos. Homens que me viam como um caixa eletrônico com pernas. Eu queria que me amassem por quem eu era, não pelo que eu tinha. Então, quando conheci Derek, fingi ser uma pessoa comum. Disse a ele que trabalhava como contadora autônoma. Fiz ele acreditar que minha família era de classe média e ele acreditou. Acreditou porque queria acreditar. Porque a verdade nunca lhe ocorreu. Porque a ideia de que sua pequena e modesta esposa pudesse ser multimilionária era simplesmente absurda demais para considerar. Mas agora eu sabia a verdade. Ele nunca tinha me amado. Tinha se casado comigo esperando que eu fosse rica. Ficou comigo porque divorciar-se lhe daria má imagem. E agora planejava me matar por uma apólice de seguro de 300 mil dólares. Tudo isso sem a mínima suspeita de que tinha dormido ao lado de uma das mulheres mais ricas do Texas durante a última década. A ironia era quase divertida. Quase. Elliot, eu disse, vou te contar tudo o que aconteceu e depois vamos traçar um plano. Um plano que destruirá Derek, Vanessa e Margaret. Um plano que fará com que se arrependam de terem me subestimado. Estou ouvindo, respondeu Elliot. Conte-me tudo. E eu contei. Contei que tinha acordado do coma, que tinha ouvido as celebrações deles, a confissão de Vanessa. Contei sobre o travesseiro ajustado, a redução de oxigênio, o prazo de 30 dias. Contei tudo, e quando terminei, a linha ficou em silêncio por um longo momento. Depois, Elliot falou, e sua voz era dura como aço. Vão pagar muito caro, disse. Cada um deles. Vou me certificar disso. Tinha 12 dias para planejar minha ressurreição e a destruição deles. Rosa continuou me ajudando a recuperar minha força, enquanto Elliot trabalhava nos bastidores para preparar meu contra-ataque legal. Comunicávamos-nos através do telefone pré-pago, mantendo nossas conversas breves e em código, caso alguém estivesse ouvindo. Toda noite, Rosa me ajudava a fazer exercícios, e toda noite eu ficava um pouco mais forte. Durante o dia, fingia estar em coma. Estar em coma foi mais difícil do que eu esperava. Permanecer perfeitamente imóvel enquanto Derek se sentava ao lado da minha cama e reclamava de quão inoportuna era minha doença. Não reagir quando Vanessa se inclinava e sussurrava ameaças no meu ouvido. Manter minha respiração lenta e constante quando Margaret inspecionava minhas joias e as declarava lixo sem valor. Mas eu consegui. Jazia ali como um cadáver enquanto eles faziam seus planos, e eu ouvia tudo. No dia 20, algo inesperado aconteceu. Ouvi a porta abrir e uns passos desconhecidos entraram no meu quarto.
Não era o passo seguro de Derek, nem os saltos de Vanessa, nem o caminhar deliberado de Margaret. Alguém novo. Senhora Mitchell, disse uma voz de mulher. Suponho que não possa me dizer o que realmente aconteceu com Marcus Webb. O coração quase parou. Tinha ouvido esse nome antes. Vanessa o tinha mencionado durante sua confissão noturna. Marcus Webb, sua vítima anterior. E agora alguém estava investigando sua morte. A mulher se aproximou da minha cama. Mantive os olhos fechados, a respiração tranquila, mas escutei com cada fibra do meu ser. Meu nome é Amanda Price, continuou a mulher. Sou detetive do Departamento de Polícia de Houston. Há 2 anos, um homem chamado Marcus Webb morreu neste mesmo hospital, pelo que foi decretado como um erro de medicação. A namorada dele, na época, era uma mulher chamada Vanessa Cole. A mesma Vanessa Cole, que agora sai com seu marido e a visita todos os dias. Aproximou uma cadeira e se sentou ao lado da minha cama. Sou detetive há 20 anos, disse Amanda em voz baixa. Vi muitos casos encerrados. Muitos casos dos quais as pessoas se esquecem. Muitos casos. Mas o de Marcus Webb ficou gravado em mim. Algo sobre sua morte nunca me pareceu correto. O momento foi conveniente demais. A namorada estava calma demais. E havia coisas em seu histórico médico que não batiam. Ela fez uma pausa. Nunca pude provar nada. Continuou. Vanessa Cole foi cuidadosa e inteligente. Sabia exatamente como interpretar o papel da namorada aflita. Chorou nos momentos certos. Disse todas as coisas certas, e quando comecei a fazer perguntas difíceis, já tinha cobrado o dinheiro do seguro e desaparecido. Quando soube que ela tinha reaparecido aqui, neste hospital, visitando outra mulher em coma, soube que tinha que vir ver por mim mesma. E o que encontrei? Bem, digamos que meus instintos estão gritando. Ela se inclinou. Não sei se pode me ouvir, Sra. Mitchell, mas, se puder, quero que saiba que estou observando. Estou observando Vanessa Cole, e estou observando seu marido, e estou observando todos os que entram e saem deste quarto, porque algo não está certo aqui, e vou descobrir o que é. Ela se levantou e caminhou em direção à porta, mas antes de ir, deixou algo no meu criado mudo. Meu cartão, disse, caso alguém o encontre, caso alguém possa me contatar. A porta se fechou atrás dela. Fiquei ali na escuridão, com a mente a toda velocidade. A detetive Amanda Price estava investigando Vanessa. Suspeitava do que estava acontecendo. Se eu pudesse encontrar uma maneira de contatá-la, de dar-lhe as provas de que precisava, poderia fazer com que Vanessa pagasse por assassinato. Mas tinha que ter cuidado. Se Derek ou Vanessa descobrissem que a polícia estava bisbilhotando, poderiam acelerar seus planos. Poderiam decidir acabar comigo antes que eu pudesse falar. Naquela noite, contei a Rosa sobre a visita da detetive. Deixou seu cartão, sussurrei, no criado mudo. Mas Vanessa entrou antes. Não sei o que fez com ele. Rosa procurou cuidadosamente no quarto, revirando gavetas, olhando debaixo dos móveis, mas o cartão não estava. Vanessa deve tê-lo pegado. Não importa, eu disse. Agora sabemos o nome da detetive. Amanda Price. Elliot pode encontrá-la. Podemos contatá-la através dele. Rosa assentiu. Já quase conseguimos, querida. Só mais uns dias, e você será forte o suficiente para sair daqui com suas próprias pernas. Sorri. Ou tentei. Os músculos do meu rosto ainda estavam fracos, ainda aprendendo a funcionar de novo. Mas a emoção por trás do sorriso era real. Pela primeira vez desde que acordei neste pesadelo, senti algo parecido com esperança. Mas a esperança estava prestes a aprender. Era algo perigoso, porque justo quando pensava que finalmente estava tomando a dianteira, tudo desmoronou. No dia 24, Derek veio me visitar no meio da noite, sem aviso prévio.
inesperadamente e sozinho. Ouvi a porta abrir e imediatamente fechei os olhos, deixando meu corpo flácido. Tinha ficado boa em fingir estar inconsciente. Sabia exatamente como posicionar meus membros, como regular minha respiração, como manter meu rosto relaxado e sem expressão. Derek caminhou lentamente pelo meu quarto. Ouvi gavetas abrindo e fechando. Ouvi-o mover coisas, procurando algo. Meu coração batia com força no meu peito, mas me obriguei a permanecer quieta. Então, ouvi-o encontrar o telefone. Ora, disse Derek em voz baixa. Alguém tem estado muito ocupada. Ouvi-o desbloquear a tela. Ouvi-o rolar. Lendo. E depois ouvi-o rir. Uma risada fria e sem humor. Elliot Crane, leu em voz alta. O advogado do seu pai. Que interessante. Muito interessante. Continuou revisando os documentos do fundo, os números da conta e... O que é isto? Parou. Você é dona das indústrias Hartwell. Você tem que estar brincando. Você é a dona de toda a empresa. 800 milhões de dólares. E nunca me disse. Aproximou-se da minha cama e ficou de pé, me olhando de cima. Podia sentir seu olhar queimando meu rosto. Uma mistura de fúria e incredulidade. Maldita mentirosa, sussurrou. Me deixou acreditar que era pobre. Deixou que eu me matasse trabalhando nessa empresa, recebendo ordens de gente que estava abaixo de mim. Quando você era a dona de tudo. Poderia ter me feito diretor-geral. Poderia ter me dado tudo. E, em vez disso, brincou de ser a esposa abnegada e me viu batalhar. Ele se inclinou mais. Eu te escutei, sabia? Continuou. Vanessa me disse que você era só um vegetal, mas estive vendo os monitores. Sua atividade cerebral tem picos às vezes quando falamos. Quando Vanessa fala. Você está aí dentro, não é, Carrie? Está ouvindo tudo. Não me movi, não respirei. Fiquei ali como uma pedra, rezando para que ele acreditasse na atuação. Não importa, disse Derek finalmente. Agora sei a verdade, e vou garantir que quando você morrer, tudo o que tem seja meu. Pegou o telefone e foi embora. Todas as minhas gravações, todas as minhas provas, todos os meus planos cuidadosamente traçados desapareceram em um instante. Fiquei ali na escuridão, contendo as lágrimas. Tinha estado tão perto de escapar, de expô-los, de ganhar. E agora estava de volta onde comecei. Pior do que onde comecei. Porque agora Derek sabia do dinheiro, e isso o tornava mais perigoso do que nunca. Dizem que Deus ri dos planos. Naquele dia, o diabo também riu. Na manhã seguinte, tudo mudou. Derek chegou cedo ao hospital, vestido com seu melhor terno, parecendo em cada detalhe o marido preocupado. Mas havia algo diferente nele, um brilho nos olhos, uma autossuficiência em seu sorriso. Ele sabia algo que eu não queria que soubesse, e ia usar isso contra mim. Não estava sozinho. Margaret estava com ele, vestida de preto como sempre, seu rosto com uma expressão de sombria determinação. E Vanessa também estava lá, um pouco mais atrás, interpretando o papel da amiga solidária. Dr. Reeves, disse Derek com suavidade. Precisamos falar sobre o cuidado da minha esposa. O Dr. Reeves levantou os olhos do meu prontuário com uma expressão neutra. Claro, Sr. Mitchell. Em que posso ajudá-lo? Ela parece inquieta ultimamente, respondeu Derek. Agitada, me preocupa que esteja sofrendo. Algo que possa fazer para que esteja mais confortável. O Dr. Reeves franziu a testa. Na verdade, seus sinais vitais têm estado melhorando. Sua atividade cerebral aumentou significativamente. Na última semana, ia recomendar reduzir sua sedação, para ver se podíamos fomentar respostas mais conscientes. Derek negou com a cabeça. Com todo respeito, doutor, isso não é o que a família quer.
Queremos que ela esteja em paz, confortável, não lutando contra as máquinas. Houve uma longa pausa. Podia sentir a tensão no quarto. A batalha de vontades não declarada entre Derek e o Dr. Reeves. Sr. Mitchell, disse o Dr. Reeves com cuidado. Entendo sua preocupação, mas como médico dela, meu trabalho é dar a ela a melhor chance possível de recuperação. Aumentar a sedação neste ponto seria contraproducente. O sorriso de Derek não vacilou. Aprecio sua opinião médica, doutor, mas como marido e parente mais próximo legalmente, tenho a autoridade para tomar decisões sobre o cuidado dela e estou lhe dizendo que a quero fortemente sedada. O Dr. Reeves abriu a boca para discutir, mas Margaret o interrompeu. Meu filho tem o poder legal, disse friamente. Estivemos em contato com nossos advogados. Se recusar a cumprir com os desejos da família, faremos com que o retirem deste caso e o substituam por alguém mais cooperativo. O Dr. Reeves olhou fixamente para eles por um longo momento. Depois me olhou, indefesa em minha cama, e vi algo piscar em seus olhos. Suspeita, preocupação, talvez até medo. Precisarei consultar a administração do hospital, disse finalmente. Esta é uma mudança significativa no plano de tratamento. Faça o que tiver que fazer, respondeu Derek, mas espero resultados para esta tarde. Foram embora. O Dr. Reeves ficou junto à minha cama um longo momento, observando meu rosto. Algo não está certo aqui, murmurou para si mesmo. Algo está muito errado. Mas ele não sabia nem a metade, e quando descobrisse, já seria quase tarde demais. Naquela tarde, uma enfermeira entrou com uma nova bolsa de soro. Reconheci o medicamento no rótulo. Sedativos fortes, do tipo que me empurrariam de volta à escuridão, que silenciariam minha mente que despertava, que me fariam tão indefesa quanto Derek queria que eu fosse. Tentei resistir, tentei me mover, falar, sinalizar que estava acordada, mas meu corpo estava fraco demais, ainda se recuperando de 2 semanas de atrofia. A enfermeira conectou o soro sem notar nada incomum. Em questão de minutos, a escuridão começou a se fechar, espessa e pesada, como um cobertor cobrindo minha cabeça. A última coisa que ouvi antes de desmaiar foi a voz de Derek no corredor. Isso deve mantê-la quieta, estava dizendo. Agora temos tempo para descobrir como acessar esse fundo fiduciário. Perdi 4 dias, 4 preciosos dias, roubados por químicos bombeados em minhas veias. Quando finalmente ressurgi, atordoada, confusa e mais fraca do que nunca, descobri que o mundo tinha se movido sob meus pés. Rosa já não estava. Demitida com falsas acusações de roubar medicamentos. Elliot tinha sido contatado pelos advogados de Derek, ameaçando-o com ações legais se continuasse interferindo em assuntos familiares. E o prazo de 30 dias agora estava a apenas 2 dias de distância. A detetive Amanda Price tinha me visitado enquanto eu estava inconsciente, mas a tinham barrado na porta. Só família, disseram a ela. A paciente não recebe visitas. Tudo pelo que tinha trabalhado, tudo o que tinha planejado, tinha desmoronado enquanto eu dormia. E agora Derek tinha todas as chances de ganhar. Ou isso ele acreditava, porque enquanto eu jazia drogada e indefesa, alguém mais tinha estado observando, alguém mais tinha estado reunindo provas, e alguém mais estava prestes a mudar o rumo das coisas. O Dr. Reeves tinha notado as irregularidades na minha medicação, tinha documentado o comportamento suspeito da família e tinha feito uma ligação por conta própria. Eu ainda não sabia, mas a ajuda estava a caminho. A pergunta era se chegaria a tempo. No dia 28, chegaram à meia-noite. 3 monstros com rostos humanos. Eu estava acordada, mas apenas funcional. Os sedativos ainda estavam no meu sistema, fazendo com que tudo parecesse lento
e irreal. O quarto do hospital entrava e saía de foco. As sombras pareciam se mover nos cantos da minha visão. Não conseguia distinguir o que era real e o que era um sonho. Então, ouvi a porta abrir. No começo, pensei que fosse uma enfermeira, em suas rondas noturnas, verificando os sinais vitais. Mas os passos estavam errados. Eram muitos, silenciosos demais, deliberados demais. A estação de enfermagem está limpa? A voz de Derek apenas um sussurro. Eu cuidei disso, disse Margaret. Uma pequena doação à supervisora noturna vai fazer uma pausa bem longa. Ótimo. E essa era Vanessa. Isto tem que parecer natural. Forcei meus olhos a se abrirem uma fresta. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho dos monitores junto à minha cama. Pude ver 3 figuras de pé perto da porta. Derek, Margaret, Vanessa. E Vanessa segurava uma seringa. O mesmo medicamento que Marcus, disse em voz baixa. Um pouco de cloreto de potássio faz maravilhas. Para o coração. Parece uma parada cardíaca natural. Quando alguém perceber, se é que vão perceber, já estaremos longe com o dinheiro dela. O coração batia a 1000 por hora no meu peito. Era o momento. Iam me matar. Aqui mesmo, agora mesmo, nesta cama de hospital. Tem certeza de que isto vai funcionar? Perguntou Derek. Soava nervoso. Vanessa riu em voz baixa. Já fiz isso antes. Lembra? Confie em mim. Sei exatamente quanto usar. Exatamente onde injetar. Parecerá que o corpo dela simplesmente desistiu. Trágico, mas não surpreendente. Caminhou em direção à minha cama. Pude ver a seringa brilhar com a luz dos monitores. Minha mente gritava para o meu corpo se mover, lutar, fazer algo, mas os sedativos me tinham prisioneira. Adeus, Carrie, sussurrou Vanessa. Mande lembranças ao Marcus. Aproximou-se da linha do meu soro, e então a porta se abriu de golpe. O que está acontecendo aqui exatamente? O Dr. Reeves estava na entrada, seu rosto iluminado pela luz do corredor atrás dele. Pude ver 2 guardas de segurança. Vanessa congelou. Rapidamente escondeu a seringa atrás das costas, mas não rápido o suficiente. O Dr. Reeves tinha visto. Doutor, disse Derek com sua voz suave como a seda. Só estávamos vendo como Carrie estava. Parecia inquieta. À meia-noite, o Dr. Reeves entrou no quarto. Com uma seringa? Cuidados paliativos, disse Vanessa rapidamente. Medicamento para a dor autorizado pela família. O Dr. Reeves negou com a cabeça. Não autorizei nenhuma medicação adicional. E certamente não autorizei visitas a esta hora. Tem que ir embora. Agora. Derek deu um passo à frente, sua postura agressiva. Escute, doutor. Tenho o poder legal. Tenho o direito de tomar decisões sobre o cuidado da minha esposa. O senhor tem o direito de consultar sobre o cuidado dela, corrigiu o Dr. Reeves. Não tem o direito de injetar substâncias desconhecidas no soro dela no meio da noite. Segurança. Por favor, escoltem estas pessoas para fora do edifício. Os guardas avançaram. Por um momento pensei que Derek fosse resistir. Pude ver a ira crescendo em seu rosto. A humilhação de ser expulso como um delinquente comum. Então, Margaret tocou seu braço. Vamos embora, disse em voz baixa. Cuidaremos disto pelos canais adequados. Derek assentiu rigidamente. Isto não acabou, disse ao Dr. Reeves. Foram embora. A porta se fechou atrás deles. O Dr. Reeves ficou ali um longo momento. Depois caminhou até onde Vanessa tinha estado. Abaixou-se e pegou algo do chão. A seringa. Tinha caído quando a porta se abriu de golpe. O Dr. Reeves examinou o rótulo. Seu rosto ficou pálido. Cloreto de potássio, murmurou. Alta concentração? Isto teria parado o coração dela. Olhou para mim e viu o horror em seus olhos. Finalmente entendeu o que estava acontecendo. Finalmente entendeu que tipo de gente era realmente minha família.
Senhora Mitchell, disse em voz baixa, não sei se pode me ouvir, mas vou protegê-la. Vou garantir que ninguém volte a lhe fazer mal. Pegou o telefone junto à minha cama e discou. Fala o Dr. Nathan Reeves, do Centro Médico St. Joseph, disse. Preciso reportar uma tentativa de homicídio. As 48 horas seguintes foram as piores da minha vida, e isso é dizer muito, considerando o que já tinha passado. Primeiro, a investigação estagnou. Derek contratou os melhores advogados de Houston e imediatamente passaram ao ataque. Afirmaram que o Dr. Reeves era incompetente, que tinha interpretado mal a situação, que a seringa não continha nada prejudicial. Sem uma análise formal do conteúdo que levaria dias, a polícia não podia provar o contrário. Segundo, Derek pressionou seus advogados para que retirassem o Dr. Reeves do meu caso. Alegaram que ele havia desenvolvido um apego pouco saudável à sua paciente, que seu julgamento estava comprometido. O hospital, temendo um processo, concordou. Meu protetor tinha ido embora. Terceiro, e o pior de tudo, chegou o prazo dos 30 dias. Derek entrou no meu quarto do hospital no dia 30 com uma equipe de advogados e uma pilha de papéis. Sorria com aquele sorriso frio e satisfeito que eu tinha chegado a odiar. Consultei com a família, anunciou ao novo médico que tinha assumido meu caso e decidimos descontinuar o suporte de vida. O novo médico, um jovem nervoso chamado Dr. Patterson, remexeu os papéis com nervosismo. Sr. Mitchell, entendo que esta é uma decisão difícil, mas devo mencionar que os sinais vitais de sua esposa têm estado melhorando. Sua atividade cerebral é bastante forte, de fato. Existe uma possibilidade real de que ela possa acordar. O sorriso de Derek não vacilou. Doutor, minha esposa esteve em coma durante 30 dias. Não mostrou sinais de resposta consciente. A família discutiu isso longamente. E acreditamos que é hora de deixá-la ir em paz. É o que ela teria querido. Gritei dentro da minha cabeça. Não era o que eu queria. Eu queria viver. Queria lutar. Queria arrancar a cara de Derek e mostrar a todos o monstro que se escondia atrás desse sorriso encantador. Mas meu corpo não me respondia. Os sedativos que tinham me injetado tinham feito estragos em mim. Estava mais fraca do que tinha estado em semanas. Mal capaz de mover os dedos, muito menos de falar. O Dr. Patterson olhou os papéis que Derek lhe tinha entregado. Estes parecem estar em ordem, disse com certa reticência. Procuração, consenso familiar, instruções de não reanimar. Excelente, replicou Derek. Quão cedo podemos proceder? Precisaremos seguir o protocolo, disse o médico. Descontinuar o suporte de vida requer um processo formal. Podemos começar esta tarde. Esta tarde? Em poucas horas, meu marido ia me matar legalmente, com a bênção do hospital. Concentrei cada grama de energia que tinha na minha mão direita. Mova-se, ordenei a mim mesma. Mova-se, maldição. Meu dedo se contraiu. Foi quase imperceptível. Um movimento minúsculo que poderia ter sido confundido com um espasmo muscular. Mas o Dr. Patterson percebeu. Inclinou-se mais, estudando minha mão. Viu isso? Perguntou. Derek o desdenhou com um gesto. É um reflexo, não significa nada. Na verdade, disse o Dr. Patterson lentamente, poderia significar algo. Senhora Mitchell, se pode me ouvir, tente mover o dedo de novo. Concentrei-me. Coloquei tudo o que tinha naquele único e minúsculo movimento. Meu dedo se levantou, tremeu e caiu. Os olhos do Dr. Patterson se arregalaram. Isso não foi um reflexo. Foi uma resposta deliberada. O rosto de Derek escureceu. Doutor, realmente acho que está exagerando as coisas. Sr. Mitchell, disse Patterson com firmeza, não posso descontinuar o suporte de vida se existe a mínima possibilidade
de que a paciente esteja consciente. Preciso fazer mais testes. Isto é ridículo, esbravejou Derek. Ela é um vegetal. Foi um vegetal durante um mês. Uma contração muscular aleatória não muda isso. Poderia mudar, replicou o doutor. E até que não saiba com certeza, não posso proceder. Achei que Derek fosse explodir. Podia ver como a raiva crescia dentro dele, a frustração de lhe negarem o que tanto desejava. Mas então respirou fundo e se obrigou a se acalmar. Está bem, disse com os dentes cerrados. Façam seus testes, mas espero que este assunto se resolva para amanhã. Saiu furioso do quarto. O Dr. Patterson o viu ir embora e depois se virou para mim. Senhora Mitchell, disse em voz baixa, não sei o que está acontecendo aqui, mas algo me diz que você está tentando com todas as suas forças se comunicar. Se for assim, pisque 2 vezes. Piscar? 1 vez. 2 vezes. O Dr. Patterson soltou um longo suspiro. De acordo. De acordo. Precisamos conseguir ajuda para você. Ajuda de verdade. Pegou seu telefone e fez uma ligação. E em menos de 1 hora, tudo mudou. No dia 31, ressuscitei dos mortos. O Dr. Patterson tinha chamado um neurologista que realizou uma série de testes e confirmou o que eu tinha estado tentando dizer a todos durante semanas. Estava consciente. Estava acordada. Estava presa dentro do meu corpo. Mas estava muito viva. A notícia se espalhou rapidamente. O Dr. Reeves, que tinha estado rondando pelos corredores do hospital, apesar de ter sido afastado do meu caso, correu de volta ao meu quarto. Rosa, que tinha estado ficando em um hotel próximo esperando notícias, chegou correndo. E Elliot Crane, que tinha estado trabalhando nos bastidores para se preparar para este momento, chegou com uma equipe de advogados. Derek não demorou tanto para voltar. Quando finalmente apareceu, vinha acompanhado de seus próprios advogados, sua mãe e Vanessa. Entraram no meu quarto esperando encontrar um vegetal. Em vez disso, me encontraram sentada na cama, fraca, mas alerta, rodeada de pessoas que sabiam exatamente o que eles tinham feito. Olá, marido, eu disse. Minha voz era áspera. Apenas um sussurro, mas alto o suficiente. Sentiu minha falta? A expressão no rosto de Derek foi algo que guardarei pelo resto da minha vida. Seu queixo caiu, seu rosto ficou pálido e sua máscara de preocupação, cuidadosamente construída, desmoronou, revelando o animal aterrorizado que levava dentro. Isso é impossível, balbuciou. Você estava em coma. O médico disse que nunca acordaria. Os médicos se enganaram. Sorri. Ou pelo menos tentei. Eu ouvi tudo, Derek. Cada palavra, cada celebração, cada plano, cada ameaça. Derek se virou para seus advogados. Isto não muda nada. É óbvio que ela está confusa. A medicação afetou o cérebro dela. Deveríamos proceder com o plano original. Na verdade, Elliot Crane deu um passo à frente. Isso muda tudo. Sua procuração foi outorgada sob falsos pretextos. Minha cliente não estava em um estado vegetativo persistente. Estava sendo sedada deliberadamente para evitar que defendesse seus próprios interesses. Tenho prontuários médicos, testemunhos de testemunhas e um juiz muito irritado que já assinou uma ordem de emergência revogando sua autoridade. O advogado de Derek sussurrou algo em seu ouvido. Derek negou com a cabeça, zangado. Isto é absurdo, disse. Sou o marido dela. Tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse uma nova voz da porta. A detetive Amanda Price entrou no quarto, seguida por 2 oficiais uniformizados. Derek Mitchell está preso por tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e fraude. Tentativa de homicídio? Derek riu. Mas foi uma risada oca. Eu nunca tentei matar ninguém.
Eu amo minha esposa. É mesmo? A detetive Price tirou um saco plástico de evidência que continha a seringa que Vanessa tinha deixado cair. Porque encontramos cloreto de potássio nesta seringa, a mesma substância que matou Marcus Webb há 2 anos. A mesma substância que teria parado o coração de sua esposa se o Dr. Reeves não tivesse interrompido sua pequena visita da meia-noite. O rosto de Derek ficou cinza. Esse não fui eu, foi Vanessa. Ela é quem? Parou, percebendo o que acabara de dizer. Vanessa, parada atrás dele, ficou completamente quieta. O que você acabou de dizer? Perguntou com sua voz perigosamente tranquila. Quis dizer... Derek tentou se retratar. Quis dizer que não sabia o que havia na seringa. Pensou que fosse o quê, exatamente? Perguntou a detetive Price. Analgésicos? Sedativos? Por favor, diga-me o que pensou que sua amante estava injetando em sua esposa no soro intravenoso no meio da noite. Derek abriu a boca, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez em todo o nosso casamento, eu o vi verdadeiramente sem palavras. Foi o que pensei, disse a detetive Price. Oficiais, por favor, coloquem o Sr. Mitchell sob custódia. Senhorita Cole, você também está presa. Senhora Mitchell, mãe, também temos perguntas para a senhora. Margaret tentou protestar. Tentou afirmar que não sabia nada disso, mas suas objeções caíram em ouvidos surdos. Em questão de minutos, os 3 estavam algemados, sendo escoltados para fora do meu quarto de hospital como os criminosos que eram. Eu os vi ir embora, com o coração batendo no peito. Tinha acabado. Depois de 31 dias de terror, finalmente tinha terminado, mas havia mais uma coisa que eu precisava fazer, mais uma verdade que eu precisava revelar. Derek, chamei-o. Ele parou na porta, virando-se para me olhar. Seu rosto era uma máscara de ódio e incredulidade. Há algo que você deveria saber, continuei. Algo que provavelmente eu deveria ter te contado há anos. Não quero ouvir nada do que você tenha a dizer, cuspiu ele. Que pena, respirei fundo. Você se casou comigo pensando que eu era pobre. Ficou comigo pensando que eu não valia nada. Tentou me matar por uma apólice de seguro de $300 mil. E daí? E daí? Olhei diretamente nos olhos dele. Sou a dona das indústrias Hartwell. Minha fortuna é de aproximadamente $800 milhões. Cada cheque de pagamento que você descontou nos últimos 10 anos veio de uma empresa que eu possuo, o escritório onde você trabalhava, o prédio onde estacionava seu carro, o bebedouro junto ao qual fofocava. Tudo me pertencia. Você foi meu funcionário todo esse tempo. O rosto de Derek passou por uma transformação incrível. Confusão, incredulidade, horror e, finalmente, a compreensão de quão terrivelmente ele havia calculado mal as coisas. Você está mentindo, sussurrou. Não, não estou. E aqui está o detalhe, Derek. Mesmo se de alguma maneira você conseguir se livrar destas acusações, mesmo se sair da cadeia algum dia, nunca voltará a trabalhar nesta cidade. Vou garantir isso. Cada porta que você bater se fechará na sua cara. Cada oportunidade que buscar desaparecerá. Queria tanto meu dinheiro que estava disposto a matar por ele. Agora passará o resto da sua vida sabendo exatamente quanto perdeu. Os oficiais o levaram. Ele continuava gritando quando o arrastaram para o elevador. Espero que a voz dele tenha acabado antes de chegar ao térreo. Eles queriam uma guerra. Eu lhes dei a aniquilação. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de processos legais, atenção da mídia e recuperação pessoal. Minha história ocupou as manchetes de todo o país. Mulher acorda do coma e expõe complô de assassinato. Herdeira multimilionária sobrevive à tentativa de assassinato.
marido e amante presos após confissão ao lado da cama. Os detalhes que surgiram durante a investigação foram ainda mais condenatórios do que eu tinha imaginado. Vanessa Cole não era apenas uma caça-fortunas que tinha mirado no meu marido. Era uma assassina em série que vinha operando há mais de uma década. A equipe da detetive Price descobriu 4 vítimas anteriores. Todos eram homens que tinham morrido em circunstâncias suspeitas enquanto saíam com Vanessa. Thomas Keller, um incorporador imobiliário que morreu numa queda das escadas. Richard Davis, um banqueiro aposentado que sofreu uma interação fatal de medicamentos. Paul Montgomery, o dono de uma empresa de construção que se afogou em sua própria piscina. E Marcus Webb, o homem cuja morte tinha despertado pela primeira vez as suspeitas da detetive Price. Em cada caso, Vanessa tinha sido a única beneficiária da apólice de seguro de vida de seu namorado. Em cada caso, tinha cobrado o dinheiro e passado para sua próxima vítima. Levava anos fazendo isso, aperfeiçoando sua técnica, aprendendo com seus erros, e Margaret Mitchell tinha sabido de tudo. A investigação revelou que Margaret tinha encontrado Vanessa através de um detetive particular que tinha contratado para investigar meus antecedentes. O investigador tinha topado com Vanessa enquanto investigava outra coisa completamente diferente e tinha reconhecido uma oportunidade. Margaret vinha tentando se livrar de mim há anos. Tinha apresentado a Derek possíveis substitutas desde o primeiro ano do nosso casamento, mas nenhuma tinha funcionado, até Vanessa. Margaret tinha conhecido Vanessa em um evento de caridade e reconheceu imediatamente com o que estava lidando. Uma mulher bonita e inteligente, sem consciência, e com um histórico comprovado de fazer problemas desaparecerem. Apresentou Vanessa a Derek, sabendo perfeitamente o que aconteceria. Praticamente tinha embrulhado para presente para sua própria nora uma assassina em série. Quando confrontada com a evidência, Margaret desmoronou. Confessou tudo, tentando culpar o máximo possível Vanessa e Derek. Mas era tarde demais. A conspiração era clara demais, a evidência contundente demais. Os julgamentos foram breves e devastadores. Vanessa Cole foi declarada culpada de 4 acusações de homicídio em primeiro grau e uma acusação de tentativa de homicídio. Foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A última vez que a vi, a tiravam do tribunal acorrentada, com seu belo rosto desfigurado pela raiva. Margaret Mitchell foi declarada culpada de conspiração para cometer homicídio e fraude. Recebeu uma sentença de 25 anos. Morreu na prisão 6 meses depois, sozinha em sua cela. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco. Não posso dizer que chorei por ela. E Derek, meu marido durante 10 anos, o homem que eu tinha amado, em quem tinha confiado e acreditado apesar de tudo, foi declarado culpado de tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e apropriação indébita de fundos. A investigação tinha descoberto anos de delitos financeiros, dinheiro que ele tinha roubado das indústrias Hartwell para cobrir suas dívidas de jogo. Foi sentenciado a 15 anos em uma prisão federal. A última coisa que soube é que ele deve dinheiro a gente muito perigosa, do tipo de pessoas cujas dívidas te seguem até atrás das grades. Não acho que ele sobreviva à sua condenação. Quanto a mim, reconstruí minha vida. Não foi fácil. Houve dias em que quis desistir, quando o peso de tudo parecia avassalador demais. Mas cada vez que fraquejava, lembrava do que tinha sobrevivido. Lembrava de estar deitada naquela cama de hospital, sem poder me mover, ouvindo as pessoas que amava planejarem meu assassinato. E lembrava de ter me levantado de qualquer jeito. 1 ano depois da minha saída do hospital,
De pé na varanda da minha nova cobertura, observava como o horizonte de Houston resplandecia na noite. A Hartwell Industries estava prosperando. As receitas tinham aumentado 40%. Tínhamos nos expandido para 3 novos mercados e criado mais de 2.000 empregos. Eu tinha aparecido na Forbes, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, como uma líder, como uma mulher que tinha ressurgido das cinzas de seu próprio funeral para se tornar algo mais forte do que jamais tinha sido. Rosa continuava comigo. Tinha se tornado mais que uma funcionária, mais que uma amiga. Era minha família, a irmã que nunca tive. A detetive Amanda Price tinha sido promovida a chefe de detetives. Ela e eu nos reuníamos para tomar um café uma vez por mês. 2 mulheres que tinham visto as partes mais sombrias da humanidade e tinham escolhido contra-atacar, em vez de olhar para o outro lado. O Dr. Reeves tinha se recuperado completamente dos ferimentos que Derek lhe tinha infligido naquela noite no meu quarto de hospital. Financiei uma nova ala do Centro Médico St. Joseph em sua homenagem, um lugar onde as vítimas de abuso doméstico pudessem receber tratamentos sem julgamentos, sem medo, sem serem rejeitadas por não ter seguro ou porque seus abusadores as tinham ameaçado para que guardassem silêncio. E Elliot Crane, o amigo mais antigo do meu pai, tinha se tornado meu conselheiro de maior confiança. Ajudou-me a reestruturar meu negócio, me protegeu das consequências legais dos crimes do meu marido e nem uma única vez me fez sentir fraca por precisar de ajuda. Uma tarde, uns 18 meses depois que tudo terminou, visitei o túmulo do meu pai. Era um cemitério tranquilo nos arredores de Houston, à sombra de velhos carvalhos e margeado por um pequeno lago onde os patos nadavam em círculos preguiçosos. Ajoelhei-me junto à sua lápide e coloquei um ramo de rosas brancas sobre a grama. Você sempre disse que eu era mais forte do que acreditava, papai, disse em voz baixa. Sempre disse que eu encontraria meu caminho, mesmo quando não pudesse ver a trilha. Não acreditei em você, nem quando estava vivo. Pensava que era fraca, que precisava de alguém mais para me sentir completa. Deslizei meus dedos sobre seu nome talhado no granito. Mas você tinha razão, continuei. Encontrei minha força, só que tive que morrer para perceber. Fiquei ali muito tempo, falando com ele, contando tudo o que tinha acontecido. A traição de Derek, a confissão de Vanessa, as intrigas de Margaret, o fato de ter estado prostrada naquela cama de hospital, ouvindo-o celebrar minha morte, sentindo-me mais sozinha do que jamais me senti na minha vida. E depois contei sobre como ressurgi, sobre como me recusei a desistir, sobre como encontrei aliados nos lugares mais inesperados e lutei quando todos esperavam que eu simplesmente desaparecesse. Acreditavam que tinham ganhado, disse. Pensaram que finalmente tinham se livrado de mim, mas me subestimaram, papai, como todo mundo sempre faz. Levantei-me e sacudi a grama. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Uma brisa fresca agitou as folhas dos carvalhos, trazendo o aroma do outono. Já não estou com raiva, disse em voz baixa. Estive durante muito tempo. Odiei-os com todo o meu ser. Mas o ódio é exaustivo, ocupa um espaço em seu coração que poderia ser preenchido com coisas melhores. Então deixei-os ir, e segui em frente. Dei uma última olhada na lápide do meu pai. Depois me virei e caminhei de volta para o meu carro. Havia alguém me esperando ali. Um homem que eu tinha conhecido 3 meses antes, em um evento de caridade. Um que tinha me visto não como uma vítima, não como uma multimilionária, não como uma manchete de jornal, mas simplesmente como uma mulher que valia a pena conhecer. Seu nome era James Carter. Era cirurgião pediátrico no Hospital Infantil do Texas. Um homem que passava seus dias
salvando vidas jovens e suas noites perguntando pela minha. Não tinha nenhum interesse no meu dinheiro. Tinha deixado isso claro desde o início. Só queria me conhecer, a verdadeira eu. Não sabia aonde nosso relacionamento iria. Não sabia se estava pronta para confiar de novo, para amar de novo, para me abrir à possibilidade de que me ferissem novamente. Mas estava disposta a tentar. Estava disposta a arriscar com algo que me assustava, porque isso é o que nós sobreviventes fazemos. Seguimos em frente. Continuamos lutando. Continuamos acreditando que o amanhã pode ser melhor que o hoje. As pessoas revelam sua verdadeira natureza quando acreditam que você não tem poder e quando celebram sua queda. Preparam o palco para sua própria destruição. Estive casada com um monstro durante 10 anos. Passei 31 dias presa em meu próprio corpo, ouvindo da boca das pessoas que amava desejarem minha morte. E ressurgi, não porque fosse especial, não porque fosse mais forte, mais inteligente ou mais corajosa que ninguém, mas porque me recusei a deixar que eles escrevessem o meu final. Se você está nessa cama de hospital agora mesmo, no sentido literal ou figurado, se alguém está de pé sobre você, celebrando sua fraqueza, planejando seu enterro, quero que saiba algo. Você é mais forte do que eles jamais entenderão. Você sobreviveu a coisas que teriam destroçado qualquer outra pessoa. E quando finalmente se levantar, quando finalmente abrir os olhos e recuperar seu poder, vai fazer com que se arrependam de cada um dos momentos em que te subestimaram. Este não é o final da minha história. Isto é apenas o começo. Porque a mulher que tentaram enterrar não retornou por vingança. Retornou pela verdade. E a verdade é esta. Meu nome é Caroline Mitchell. Sobrevivi. E isto apenas começou. Se você conhece alguém que precise ouvir esta história hoje, alguém que esteja passando por um momento difícil, alguém que se sinta preso, invisível ou subestimado, por favor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Sua ação de compartilhar poderia ser a mensagem que ela precisa para continuar lutando. Deixe um comentário abaixo e me diga de onde está me assistindo. Leio cada um dos comentários e adoro me conectar com esta incrível comunidade. E se ainda não o fez, pressione esse botão de inscrever-se e ative as notificações para que nunca perca outra história poderosa. Publicamos vídeos novos toda semana e acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora, vamos começar.